Bom, vou mostrar a vocês algumas leituras, alguns livros e, enfim, dar uma atualizada. E é isso, é um vídeo mais espontâneo mesmo. Eu li Histórias das Loucuras e Ilusões das Massas, de Charles Mackay, no aplicativo Esquilo. E assim, é um livro antigo, mas tem essa edição que eu li no e-book. Foi uma edição mais atual, que tinha alguns comentários, alguns adicionais, assim, de coisas que ele aproveitou algumas temáticas para atualizar os assuntos, né? Mas a gente percebe pela temporalidade, né? Mas é um livro antigo do que o Charles Mackay escreveu. Eu acho que eu vou tentar fazer um vídeo sobre ele, porque eu acho que vale a pena fazer um vídeo apenas sobre esse livro. Tem vários temas, certo? Tem vários assuntos que ele aborda, mas o último deles eu acho que foi o que ele mais discorreu sobre, ele mais pesquisou, que mais tem conteúdo, é sobre as cruzadas. E ele fala sobre sobre todas as cruzadas que tiveram. Uma pesquisa incrível. Não sei se deve ter algum livro apenas sobre as cruzadas, com mais detalhes e etc. Mas se você gosta desse tema, eu acho que vale a pena ler esse livro do Charles Mackay. E eu gostei muito do tom dele, porque ele é um pouco sarcástico às vezes nas palavras e eu gostei um pouco disso também. E uma coisa muito curiosa, que eu tinha começado a ler esse livro e depois eu comecei a ler esse livro que meu namorado me deu, que foi O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. E ele cita esse livro do Charles Mackay nesse livro aqui, né? Acho que foi uma das inspirações que fez ele escrever esse livro, acredito eu. E ele cita esse, como outros livros, ele cita vários livros aqui nesse livro, mas enfim, foi uma coincidência, né? E eu tô ainda lendo ele. Eu dei uma parada, digamos assim, porque eu estou lendo outro livro que eu vou mostrar pra vocês. Outro livro que eu li, eu gostei bastante da leitura também, foi um livro que eu peguei emprestado do meu irmão, A Escola Austríaca, que foi editada, enfim, foi publicada pelo Instituto Luiz von Mises e foi escrita por Jesus Huerta de Soto, deve ser espanhol. E aqui, esse é um livro muito bom para quem gosta do assunto economia e política, né? Ele discorre sobre várias teorias econômicas. É bem teórico. Assim, se você gosta do tema de economia e política, eu acho que vale a pena ler esse livro. Se você é da área também, obviamente, acho que vale a pena, porque tem teoria que tá... A escola austríaca não é muito difundida, entre aspas, assim, não é muito estudada nas universidades. E aqui ele fala sobre isso também, que a escola austríaca não meio que deixou de ser estudada nas universidades. Então eu acho que teria fontes assim externas fora da universidade para abrir a mente. Eu não sou da área de economia nem política nem nada disso, mas eu acho interessante as discussões, né? Eu quero aprender mais. E eu gostei muito da leitura, vale a pena ler se você tem um mínimo de curiosidade, eu acho que vale a pena ler. Algumas coisas são difíceis assim de você
pegar de primeira, porque tiveram algumas partes que eu tive de ler mais de uma vez para poder conseguir captar o raciocínio, né? Então, é uma leitura que demanda foco, atenção e você está 100% inserido na leitura, e se você perdeu alguma coisa, volta e de onde você não entendeu para conseguir captar um pouco melhor. Mas eu acredito que seja um livro mais voltado para quem já estudou esse assunto ou que já estudou outras teorias econômicas. Eu acho que vai conseguir pegar um pouco mais da compreensão do livro e vai conseguir fazer, enfim, fazer o melhor do leitor, da compreensão do leitor. E esse assunto me leva ao finalmente falar sobre, enfim, sobre isso que eu vou falar agora. Eu peguei um livro, porque assim, eu mostrei em outro vídeo que eu tinha comprado esse livro aqui, né? Um dos livros que eu comprei, um dos 14 livros que eu comprei no sebo foi esse aqui, O Mito de Sísifo. Mas aí, quando eu tava vendo arrumando a estante do meu irmão, eu encontrei alguns livros que eu me interessei por ler, e um deles foi O Homem Revoltado, do mesmo autor. Quando eu comecei a ler a introdução, mas entre um parênteses aqui, eu resolvi fazer tipo um vlog de leitura, lendo esse livro. E enfim, eu não sei se foi uma boa escolha. Eu deveria ter escolhido outro livro para ler, para fazer um vlog de leitura, mas por algum motivo eu escolhi esse, assim, sem saber exatamente em que eu estava me metendo. Mas, enfim, eu comecei a ler esse livro primeiro porque, né, a bem verdade, eu estava lendo um livro emprestado do meu irmão. Eles nem sabem, na verdade, ele não mora aqui. Então, eu prefiro ler os livros que eu pego emprestado primeiro do que ler os que eu tenho, né? Não gosto muito de, enfim, ficar muito tempo com o livro emprestado. E aí, eu peguei esse, O Homem Revoltado, porque eu tinha me interessado por ler isso. Aí o que acontece? Eu comecei a ler esse primeiro, só que na introdução tem uma nota aqui, bem na introdução desse livro mesmo, tem uma nota dizendo: vê o mito de Sísifo. Aí tá, então eu vou ler o mito de Sísifo primeiro, que é um ensaio, né? Todos eles são ensaios, os dois livros são ensaios. E aí eu peguei esse e acabei lendo esse primeiro, obviamente, pra ver se provavelmente eu iria conseguir compreender mais sobre o Homem Revoltado. Bom, não é um autor muito fácil de entender, de compreender, de captar. Um livro de ensaio que fala sobre a condição humana, né? A condição do homem. Ele é um livro muito filosófico. Eu estou tendo um pouco de dificuldade, assim, de compreender as coisas, mas eu consigo compreender algumas coisas, assim, porque acredito que muitas pessoas já passaram por crises existenciais, né? E ele fala muito sobre existencialismo, ele fala muito sobre essa condição psicológica do homem, dele confrontar Deus também, dele meio que rejeitar. Tem o homem, ele fala sobre o homem existencialista, que é esse que ele meio que questiona a sua própria existência, no sentido de que, por exemplo, eu não nasci pra... Quer dizer, eu não pedi pra nascer, né? Então a gente tem o homem absurdo, o homem metafísico, o homem revoltado e, enfim. Vai ser bem complicado, mas eu vou terminar esse projeto, mesmo
eu não sendo tão capaz, assim, pra fazer. Eu estou lendo esse aqui, né, que é O Homem Revoltado. E eu li esse, então não vai dar pra fazer um vídeo só, senão vai ficar muito longo. E aí eu tô lendo também O Mundo Assombrado pelos Demônios, eu acho que eu já falei, né? Enfim, é uma leitura incrível. Tô gostando muito, muito, muito dessa leitura e, enfim, é isso. Bom, vamos aos livros então que eu vou escolher para ler em alguma próxima leitura. Eu não sei qual deles eu vou ler em seguida, mas nenhum deles é meu. Esses são os livros do meu irmão. E aí eu fiquei interessada. Tem esse aqui, Bi Kuciskin, K, Relato de uma Busca. Isso me lembra muito Kafka, do personagem dele que não tem nome, né? É o K, que ele chama K. Enfim, e Kafka, K, enfim. E aí eu me lembrei muito do Kafka, não sei se tem alguma relação aqui. Aqui atrás só tem comentários assim, livro extraordinário, não sei o que, obra-prima, blá blá blá. Enfim, não explica absolutamente nada. Mas aqui atrás um texto de Maria Vitória de Mesquita Benevides, que tem dizendo assim: 1974, o país ainda nas trevas do AI-5. A ditadura há uma década persegue e mata os que define como inimigos internos. A repressão é contra todos os opositores, mas principalmente contra aqueles que participam das organizações clandestinas de resistência. Um jovem casal, ela química, professora na Universidade de São Paulo, ele físico, trabalhando em uma empresa, desaparece sem deixar o menor sinal. Pânico na família, nos companheiros e nas amizades, buscas incansáveis, qualquer fiapo de informação reacendendo esperanças, a agonia da incerteza. Mais tarde, a realidade se impõe, trágica e definitiva. Eram militares e tinham sido sequestrados, torturados e assassinados, mas eles continuam na lista dos desaparecidos. Desaparecidos, mas não olvidados. Este livro veio para nos colocar dentro da dor e da memória. A memória de um caso particular, mas que retrata um período criminoso que nos atinge a todos, pois se trata de crimes contra a humanidade. Período que desgraçou uma geração e deixou uma herança maldita. O resgate dessa memória que nos cobra um compromisso com a verdade e a justiça é o que faz Bernardo Kucinski, o irmão da professora desaparecida Ana Rosa, depois de 3 décadas de sofrimento. O Sr. K é o protagonista que dá unidade à narrativa, dilacerado entre seu amor paterno e os sentimentos de culpa. Como não percebeu o que acontecia com a filha, ele que também fora um resistente judeu na Polônia natal. Enfim, não vou ler o resto. E também tem um clássico entre nós. Esse livro eu sempre quis ler e nunca li. Mas é Walden, do Thoreau. Se eu não me engano, é assim que se pronuncia. Eu nunca sei. H. D. Thoreau, Walden. Autobiografia de Henry D. Thoreau, que seria Walden ou a Vida nos Bosques. É uma manifestação dos ideais de um dos maiores críticos da civilização industrial na história. Publicada em 1854, a obra passa por temas não superados até hoje pelo homem contemporâneo, com o direito à liberdade e o respeito à natureza. E tudo começa com um instigante experimento social. Em 1845, buscando apartar-se de uma sociedade cada vez mais complexa, Thoreau... Será que é assim que se pronuncia? Muito estranho.
retira-se para a propriedade de um amigo às margens do lago Walden, na pequena cabana na floresta. Adapta as suas habitações e constrói seus móveis, planta os alimentos que consome e os prepara, e faz descobertas espirituais. Por meio de uma vida simples e autossuficiente, cria sua utopia. Ainda que seja uma crítica à vida urbana do século XIX, Walden ainda é capaz de suscitar importantes reflexões sobre nosso modo de vida. Em mais de um século de existência, tornou-se uma referência para movimentos libertários, ecologistas e todos os que buscam uma vida mais harmônica. E temos também esse livro, eu já ouvi falar, mas eu sinceramente não lembro do que se trata exatamente, que é Maquiavel Pedagogo, ou O Ministério da Reforma Psicológica, do Pascal Bernardin. Quais são as razões da profunda crise na escola? É possível encontrar uma espécie de vírus no gene de nossa sociedade e de nosso sistema educativo? Podemos concluir que é urgente uma redefinição do papel da escola e de suas prioridades? Inúmeros pais e educadores testemunham, estupefatos, a revolução em curso. Interrogam-se sobre as profundas mutações que de forma acelerada vêm ocorrendo em nosso sistema educativo. Porém, nenhum governo, seja de direita ou de esquerda, vem a público esclarecer os fundamentos ideológicos dessas constantes reformas no ensino, e tampouco se preocupam em apresentar de forma clara as coerências e os objetivos dos métodos adotados. Mas ainda que tudo nos pareça muito obscuro, podemos encontrar todas as respostas na filosofia da revolução pedagógica, que se expõe em termos explícitos nas publicações dos organismos internacionais como a Unesco, a OCDE, o Conselho da Europa, a Comissão de Bruxelas e tantas outras, apoiando-se sobre textos oficiais desses organismos. Pascal Bernardin mostra detalhadamente que o objetivo prioritário da escola atual não é mais possibilitar aos alunos uma formação intelectual e muito menos fazê-los adquirir conhecimentos elementares. Cala a boca, menina! O que se pretende com a redefinição do papel da escola é torná-la nada mais do que um instrumento de uma revolução cultural e ética destinada a modificar os valores, as atitudes e os comportamentos das pessoas em escala mundial. As técnicas de manipulação psicológica, que não se distinguem muito das técnicas de lavagem cerebral, estão sendo utilizadas de forma maciça. Naturalmente, os alunos são as primeiras vítimas, porém, os educadores e também o pessoal administrativo, diretores pedagogos e até mesmo inspetores não estão sendo poupados. Essa revolução silenciosa, antidemocrática e totalitária quer fazer dos povos meras massas ignorantes e totalmente submissas à classe governante. Ela ilustra de maneira exemplar a filosofia manipuladora e ditatorial que tem abrigo na chamada Nova Ordem Mundial. Tal filosofia é imposta por meio de ações sutis e indiretas, porém poderosíssimas, gerando resultados catastróficos à inteligência humana. Portanto, o que o leitor verá exposto neste livro é algo terrivelmente sério. Trata-se de uma análise minuciosa de tudo aquilo que está exposto nos documentos oficiais dos mais célebres organismos internacionais, e ainda que sejam documentos públicos, paira um silêncio mortal sobre eles, certamente porque revelam a verdadeira síntese da escravidão. Realmente, foi exatamente por isso que eu me interessei por essa leitura, porque esse assunto muito me interessa. E eu já li um livro de esquerda que falava sobre, parece que o título era A Educação Popular, se eu não me engano. E eu fiquei meio chocada, assim, porque tinha muita coisa explícita do que fizeram para alfabetizar algumas pessoas adultas, manipulação, revolução silenciosa,
é um assunto que a gente poderia discorrer sobre sem sem a distinção de direita e esquerda, porque tanto pode acontecer de um lado como pode acontecer de outro, e a manipulação ela pode ocorrer, ou seja, a manipulação ocorre de ambos os lados, pode ocorrer de ambos os lados, de uma forma ou de outra. Então, mas é notório que aqui no Brasil o que a gente vê em escolas e universidades é justamente a esquerda tentando fazer isso aqui, manipular, fazer uma revolução silenciosa. É muito notório, mas algumas pessoas não notam e acabam sendo manipuladas, né? Algumas pessoas não percebem, mas e acabam sendo manipuladas e podem jurar que nunca foram, mas foram. É assim que acontece a manipulação, né? Enfim. Ei, não faça isso não. Até a próxima.